Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aqui nós vemos o comecinho da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu leio a partir do versículo 42 em diante até o final. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eis aí a Tua palavra e nós te pedimos agora, fala conosco, Deus. Aplica essa palavra nas nossas vidas, que nós saímos daqui abençoados, que nós saímos daqui fortalecidos, que nós saímos daqui encorajados, Deus, entendendo o que o Senhor tem para as nossas vidas, assim, entendendo o propósito que o Senhor tem para nós, que toda mentira, que todo engano, que toda voz contrária caia por terra, Deus querido, e a Tua palavra seja pregada com total liberdade, assimilada, guardada no coração, Senhor, para que produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje em dia, eu não sei se você às vezes assiste isso, mas nas redes sociais tem muitos vídeos mostrando certos equipamentos, certas ferramentas sendo utilizadas totalmente fora do seu propósito, totalmente fora daquilo para o qual elas foram criadas, devido à criatividade, dos trabalhadores ali, utilizar aquelas ferramentas, aquelas coisas em diversas outras atividades para as quais elas não foram criadas. Mas é bom a gente entender que às vezes a gente fica assistindo tanto esses vídeos e a gente acaba esquecendo qual é a verdadeira utilidade, qual é o verdadeiro propósito que aquela ferramenta em si tem. A gente usa aquela ferramenta para tantas coisas e a gente esquece qual é a principal finalidade de uma ferramenta específica. E às vezes, querido, hoje nós temos visto dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus, a igreja, ela também tem tido ramificações, vamos dizer assim, ela também tem tido a sua influência na sociedade em diversas atividades. Graças a Deus por isso, amém? Hoje nós vemos a igreja, por exemplo, sendo um instrumento de alfabetização. Quantos projetos dentro de igrejas evangélicas que levaram a alfabetização em lugares que os colégios não conseguiram levar, que o Estado não conseguiu levar. Um dos trabalhos mais bonitos que nós vemos no Evangelho hoje é a ressocialização de drogados, por exemplo. Quantas pessoas têm sido recuperadas das drogas devido a trabalhos da igreja? E não estou dizendo que isso seja errado. Quantas igrejas hoje têm sido instrumentos de ajuda, de provisão, de alimentação, com ajuda social, levando cestas básicas, levando alimentação para diversas pessoas. E isso tudo é muito bom, querido, mas nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar para trás. Nós não podemos apagar da nossa memória qual é a nossa principal missão. Qual é o nosso objetivo? O que Deus tem para nossas vidas como igreja no século 21? O que Deus tem para nossas vidas hoje? Porque embora o tempo tenha passado, embora quase 2000 anos tenha se passado desde que esse texto foi escrito, descrito,
de Atos capítulo 2, mas a missão da igreja permanece a mesma. O objetivo de Deus conosco permanece o mesmo. E nós não podemos, nós, a igreja da pós-modernidade, com tanta tecnologia, com tanta informação, nós não podemos nos perder na nossa missão. Nós não podemos nos perder no objetivo, no propósito que Deus tem com a gente. Porque se a gente deixar, a gente se perde. Não foi à toa que eu li lá Efésios capítulo 4, se a gente deixar a astúcia dos homens desse tempo, e hoje, devido a todo o conhecimento que as pessoas têm tido em diversas áreas, os homens estão mais astutos, os homens têm mais argumentos, e se a gente deixar, esses argumentos podem nos tirar da verdadeira missão. Esses argumentos podem nos tirar do verdadeiro propósito que Deus tem com a gente. E a gente acaba se perdendo e seguindo por caminhos que não são os caminhos de Deus para nós. E esse texto que nós lemos, ele deixa bem claro qual o caminho da igreja, qual a missão da igreja, qual o objetivo da igreja. A primeira coisa que eu queria falar nesse texto sobre missão da igreja, sobre o nosso objetivo, sobre o propósito que Deus tem com a gente, é a adoração, queridos. Adoração. Jesus, ele conclamou, ele juntou, ele comprou, pagou o preço alto de sangue por um povo para trazer adoradores para ele, para trazer adoradores a Deus. E o texto nos diz claramente que eles estavam sempre juntos, eles estavam constantemente no templo para adorar, para bendizer, para exaltar a Deus. Assim como eu e você estamos aqui nessa manhã. Você veio aqui nessa manhã não só porque você está acostumado, você veio aqui nessa manhã não só para ter comunhão com esse irmão abençoado que está ao seu lado, mas eu e você viemos aqui nessa manhã para levantar as nossas mãos, para adorar a Deus, para bendizer o seu nome. Você pode fazer isso aí, levantar a sua mão, bem dizer o nome de Deus, dizer glória a Deus, dizer graças a Deus, dizer louvado seja o nome do Senhor pelas suas grandes obras, bendito seja o nome do Senhor pela sua fidelidade. Amém, meu irmão? Você pode exaltar, você pode bendizer, você pode glorificar a Deus. Primeira coisa, querido, o objetivo, missão da igreja é adorar a Deus. O Senhor Jesus, no encontro com a samaritana, lá em João capítulo 4, ele disse, a hora vem, é chegada a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Deus é espírito e Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então perceba que a obra de Jesus foi para trazer adoradores. Então a missão principal, primordial da igreja é adorar ao Senhor. A igreja naquele tempo ela não deixou de adorar ao Senhor. Ela não deixou de servir ao Senhor. Lembre-se, logo em seguida no capítulo 3, Pedro e João vão ao templo, curam o paralítico, a perseguição já começa ali. Pedro e João já vão ser presos, mas a igreja deixou de adorar a Deus por causa disso? Não, ela continuou adorando, ela continuou cultuando, ela continuou se reunindo, ela continuou falando do amor de Deus. Então nessa manhã, meu irmão, minha irmã, nós precisamos acordar. Qual é a missão que Deus tem com a minha vida? Qual é o objetivo que Deus tem? Deus quer que nós sejamos adoradores, queridos. Deus quer que nós tenhamos compromisso de adorá-lo. Deus quer que nós tenhamos um compromisso de viver não só a adoração aqui neste lugar, mas sermos adoradores onde quer que nós estejamos, com o que quer que nós façamos, que nós sejamos adoradores de Deus. Para isso nós fomos criados. E isso é uma obra, isso é um estado, vamos dizer assim, isso é uma atividade que Deus nos chamou a fazer, uma missão, um propósito que Deus nos deu, que atravessa a linha vamos dizer assim, da vida e aponta para a eternidade. Preste atenção nisso aqui. Eu sou chamado a adorar a Deus não só nesse tempo presente,
Mas o dia que o Senhor Jesus vier me levar, ou levar você, ou o dia que Ele vier arrebatar a igreja, buscar o seu povo, nós iremos passar para a eternidade. E passando para a eternidade, nós iremos adorá-lo e bendizer o nome dEle para todo sempre. Estaremos reunidos à corte celestial, os anjos de Deus lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estaremos lá juntos da milícia celestial, bendizendo ao Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro, aquele que foi morto e com seu sangue comprou multidões de povos, de línguas, de nações para o seu Deus. Quando nós cantamos aqui: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Meu irmão, nós precisamos estar preparados e começar a investir tempo na adoração, porque é isso que nós vamos fazer para toda a eternidade. Se eu tenho dificuldade de louvar e adorar a Deus aqui, meu irmão, o que eu vou fazer lá no céu? Lá a gente vai passar a vida inteira, a eternidade inteira adorando, bendizendo. Então perceba que o propósito da adoração, ele transcende, ele ultrapassa o tempo de vida presente e nos acompanha até a eternidade. Então, nessa manhã, qual é o posicionamento que Deus espera de mim? Deus espera que eu seja um adorador, acima de qualquer coisa. Deus espera que eu venha adorar a Deus, que eu venha adorar a Cristo, que eu venha bendizer o seu nome. Uma segunda coisa que nós vemos nesse trecho, e que eu acho importante da gente falar aqui, é que um segundo objetivo da igreja, além de adorar a Deus, além de glorificar a Deus, estar participando de um culto em comunhão, porque o texto diz que eles estavam adorando a Deus juntos. Então não é uma questão isolada, mas é algo que eu faço coletivamente. Mas uma segunda coisa que esse trecho também nos mostra, de Atos capítulo 2, é que um objetivo da igreja também é a edificação. Não foi à toa que eu li para você Efésios capítulo 4, na hora do ofertório. Lá diz que Cristo deu os ministérios para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo. A função da igreja, a missão da igreja, além da adoração, é também edificar a si mesmo. Edificar uns aos outros. Então nós estamos aqui com um objetivo, queridos, também, que não pode ser perdido. O objetivo de fortalecermos uns aos outros na fé. Eu amo o texto de Hebreus quando diz que nós devemos encorajar uns aos outros na fé, quanto mais se aproxima o tempo do fim. Então hoje nós vivemos diversos embates, hoje nós vivemos diversos confrontos, hoje nós vivemos diversas lutas, hoje nós temos sido atacados de diversas formas, confrontados de diversas formas, e nós precisamos de alguém que no meio dessas dificuldades que enfrentamos, possa nos dar uma palavra de encorajamento, possa nos dar uma palavra de fortalecimento. Imagina, queridos, o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Tudo ali era contrário. Ele estava pregado na cruz, já era um sofrimento. As pessoas que estavam ali estavam dizendo, crucificam, e ela está pagando pelos seus pecados. Ah, se Deus é com ele, que Deus venha e tira ele da cruz ali. Imagina o coração do Senhor, o ladrão da esquerda lá espraguejando. Jesus precisava de uma palavra de encorajamento ali. Mas quando ele olhou para baixo, ele viu ali sua mãe, algumas mulheres e o discípulo amado. E aquilo, tem certeza, que encorajou o Senhor Jesus. Deu uma luz, uma esperança, aumentou um pouquinho a chama da fé no coração dele. Ao olhar para a direita, ele viu ali o ladrão da direita,
segundo alguns, o nome dele era Dimas, olhou para o ladrão da direita, e o ladrão da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele, então, aquilo foi um refrigério para ele, porque ele pôde ver que todo aquele trabalho que ele estava tendo de morrer pelos nossos pecados, já estava ganhando uma alma mesmo na cruz. Meu irmão, minha irmã, você pode estar numa cruz hoje de sofrimentos, de dor, de angústias, mas nós estamos aqui ao seu lado dizendo: vai valer a pena, mantenha a sua fé firme, não desanime, não desfaleça, você vai colher o bem que você está plantando, não dê ouvidos àquilo que estão dizendo para você, não dê ouvidos às acusações que estão lançando sobre a sua vida. Há um Deus que te ama, há um Deus que tem um projeto com a sua vida, há um Deus que está cuidando de você. Amém, meu irmão? Precisamos dessa edificação, precisamos dessa parceria, precisamos dessa cooperação, precisamos dessa comunhão. Porque sem isso, queridos, a igreja não tinha chegado até onde chegou. O texto que nós lemos aqui, do capítulo 2 de Atos, no 3, como eu falei, Pedro e João pregam. Depois eles logo vão ser presos. No capítulo 4, eles são soltos. E a primeira coisa que eles fazem é se reunir com a igreja. É estar junto dos irmãos. E o texto diz lá que eles começam a orar e buscar a Deus, e todos são cheios do Espírito Santo. E eles saem para anunciar novamente o Evangelho, que tinham acabado de ser perseguidos e presos por pregar. De onde veio essa coragem, queridos? Veio, claro, do Espírito Santo, veio, claro, de Deus. Mas aquela comunhão ali fez toda a diferença. O texto mais na frente de Atos também vai nos contar sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo chegou numa cidade, começou a pregar o Evangelho, ele foi apedrejado. E aquele apedrejamento foi tão violento que colocaram ele do lado de fora da cidade, perto de um precipício lá, achando que ele estava morto. Alguns teólogos vão dizer que talvez ele até estivesse morto mesmo. Mas a Bíblia vai nos dizer, você pode dizer um aleluia? A Bíblia vai nos dizer, querido, que quando chegou os discípulos e rodearam Paulo, ele se levantou novamente. Eu não sei, querido, se ele estava morto, os discípulos oraram para que ele fosse ressuscitado. Eu não sei se ele só estava abatido, e os discípulos, ao estarem ao lado dele, sentiu confiança, pensando: agora eu estou seguro, agora eu posso levantar. Mas uma coisa eu sei, ao estar rodeado dos irmãos, ao estar sendo fortalecido na fé, encorajado, aquele homem que estava prostrado pôde se levantar novamente. Ele se levantou para entrar na mesma cidade que ele tinha sido apedrejado, pregou o Evangelho ali, fortaleceu os irmãos ali e continuou a jornada dele. Talvez nessa manhã você esteja precisando disso, meu irmão, e você chegou aqui prostrado, desanimado, apedrejado, caído, mas você chegou aqui no lugar certo, no lugar da fé, no lugar da comunhão, no lugar da presença de Deus, e nós estamos aqui para cercar você e te dar segurança, para você levantar dessa prostração, levantar desse medo, levantar dessa covardia, levantar dessa situação que você está encontrado aí, cabisbaixo, apanhando, e Deus está dizendo: se levanta, porque eu tenho um futuro para você, se levanta, porque eu tenho obra na sua vida, se levanta, porque o teu final não é aqui apedrejado, o teu final é um final de bênção e de vitória. Aplauda o Senhor por ser melhor. Edificação, queridos. E esse trabalho não é um trabalho só meu, não é só um trabalho do pastor, de quem prega, de quem canta, esse é um trabalho de todos nós. Recentemente eu estive com uma irmã que eu não vi há muitos anos. Ela era aqui dentro da igreja, hoje ela, por diversos motivos, está em outra igreja. E a encontrei depois de tantos anos. E ela me deu um testemunho que mexeu comigo. Um dia eu era introdutor ali na igreja, gostava de ficar na porta e recepcionando as pessoas. E ela me contou recentemente, eu não sabia dessa história, que ela chegou um dia tão abatida na igreja, e eu simplesmente a recebi com um sorriso.
falei algum tipo, que bom que você veio, alguma coisa assim que eu falei, não foi nada especial, nada espiritual, nada, eu apenas a recepcionei. E ela disse que aquele dia, apenas aquele sorriso e aquela simples recepção que eu dei a ela, fez a diferença. E isso mexeu comigo porque ela começou a chorar na minha frente. Eu só a recepcionei, queridos. Esse é o nosso trabalho de encorajamento. Se a pessoa chega na igreja, a gente aponta, você fez isso, você está desviado, não vem na igreja há tanto tempo. Isso afasta ou isso aproxima a pessoa? Se a pessoa está vindo à igreja, mesmo depois de um longo tempo sem vir, ao invés de ficar acusando e reclamando que ela não está vindo, eu vou agradecer porque ela veio. E quem sabe ela vai ter ânimo e coragem para permanecer, meu irmão. Esse é um trabalho de todos nós precisamos de edificar, de encorajar, de ajudar na fé. No meio desse tempo todo que temos vivido, toda essa conturbação que temos vivido, do mundo tentando invadir a igreja de diversas formas, nós precisamos de edificar uns aos outros dizendo, fica firme na fé, não cede não, não cede para o mundo não cede para aquilo que o mundo está dizendo não, vamos continuar firmes naquilo que Deus nos chamou a fazer, vamos continuar firmes na nossa missão, precisamos dessa edificação, precisamos ser instrumentos de Deus para fortalecer as pessoas e não afundá-las. Nós temos visto hoje, nesses dias, pessoas afundando umas às outras, acusando umas às outras, ofendendo umas às outras. Essa é a nossa missão, irmãos, ofender uns aos outros. A nossa missão é edificar, meu irmão. A minha missão é edificar o corpo de Cristo, não destruir. A minha missão é fortalecer o corpo de Cristo e não enfraquecer. A minha missão, a nossa missão, a missão da igreja, é nós estarmos juntos, apesar das nossas diferenças. Preste atenção nisso, queridos. Quem foi, vamos dizer assim, que dividiu a humanidade, separou a humanidade em nações? Quem foi que fez isso? Cadê os irmãos da escola bíblica dominical? Quem foi que separou, dividiu a humanidade em nações, em povos? Quem foi que fez isso? Vamos falar com mais convicção aí, estou falando muito baixinho. Quem foi? Quem foi que dividiu? Eu vi um baixinho aqui ainda, foi Deus. Vocês lembram da Torre de Babel? A humanidade falava uma só língua, não falava? Mas colocaram no coração deles de fazer um propósito que era contra Deus. Quem foi que desceu lá e dividiu as pessoas com línguas diferentes para que elas não fossem unidas? Foi Deus, não foi? Então quem foi que criou as nações, os povos e línguas? Foi Deus. Esse mesmo Deus que dividiu lá porque as pessoas estavam fazendo aquilo que era contrário à vontade dele, é o mesmo Deus que enviou a Jesus Cristo. E a gente vai ler lá em Apocalipse, ele comprou pessoas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. E foi desse tantão de gente, um só povo, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o Deus que havia separado lá atrás é o Deus que uniu todo esse tipo de pessoas, de todas as nações e de todos os tempos. Então a igreja que deu um corpo formado de tudo isso, de todo tipo de gente, de todo lugar, de todas as línguas, de todas as nações. Há uma unidade na igreja, aquilo que é feita por Cristo. E nós não podemos quebrar essa unidade por pequenas coisas.
É por isso que a gente precisa edificar uns aos outros. É por isso que a gente precisa aprender quem nós somos em Deus, para que a gente não seja levado por esses ventos de doutrinas e por esses homens astuciosos que têm nos tirado da missão de Deus, têm nos dividido, têm nos afastado uns dos outros, têm feito com que a gente fique ofendido uns com os outros, ao invés da gente entender que maior é aquele que está em nós, maior é o propósito de Deus para a nossa vida, maior é o chamado de Deus conosco do que qualquer outra coisa. Não tem nada aquele que possa influenciar mais a sociedade do que uma igreja que está vivendo o seu propósito. Nada pode influenciar mais uma sociedade do que uma igreja cheia do Espírito de Deus, que faz a vontade de Deus. Nada, meu irmão. O organismo, não é organização não, preste atenção, porque a organização fala de empresa. A igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo, composto de diversas pessoas. É o único organismo que pode transformar a sociedade. É a igreja, queridos. Por isso o adversário tem lutado tanto hoje em dia para que a gente se afaste de ser quem nós somos. Porque ele sabe que uma igreja unida é uma igreja que transforma a sociedade. Uma igreja unida é uma igreja que abençoa. Uma igreja unida é uma igreja que faz com que as coisas aconteçam. Uma igreja unida é muito mais do que um mover na sociedade. Ela move os céus em favor da sociedade. Para isso precisamos edificar uns aos outros na nossa missão, querido, não nos perder. Pastor, um amém aí, por favor. Você que está entendendo, diga glória a Deus. Você que não está entendendo, diga, pastor, explica melhor, porque eu ainda não entendi. Mas se você entendeu, graças a Deus. Se não tivesse entendido, eu ia explicar melhor, meu irmão. Porque eu estou aqui para ensinar, não para te confundir. Terceira lição que nós vemos aqui nesse pequeno trecho da palavra de Deus é que a primeira missão que nós temos é adorar o Senhor. Bendizer ao Senhor. Glorificar a Deus. Estar juntos na adoração. Estar juntos no culto. Segunda missão, edificar a nós mesmos. Edificar a igreja. Fortalecer a igreja. Sustentar a igreja. Aquele irmão que não está vindo, liga para ele. Sustenta ele. Fortalece ele. Chama ele a estar junto. Edificação. Mas a terceira missão nossa, dentro daquilo que é primordial para a igreja, é a pregação do Evangelho. Jesus disse, texto que a gente conhece de cor, Marcos capítulo 15, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho, queridos. Nós fomos chamados a pregar a Cristo. E esse crucificado, como diz o apóstolo Paulo, nós somos chamados à missão de anunciar as boas novas de Deus. E isso nós devemos fazer de duas formas. A primeira, eu vou usar a primeira assim, mas boas obras, a prática de vida. O Evangelho eu gosto do Sermão do Monte, e no Sermão do Monte diz que nós somos a luz dessa terra, a luz do mundo, o sal dessa terra e a luz desse mundo. E lá vai dizer que ninguém edifica uma cidade sobre os montes que não pode ser vista. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo do banco para que esconda a sua luz. Pelo contrário, a gente coloca no mais alto para que possa iluminar toda a casa. E ali vai nos dizer, no versículo 16, no finalzinho desse trecho que Jesus está ensinando, ele vai nos dizer, assim, façam vocês as boas obras, para que as pessoas, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus por causa de vocês. Então, a minha conduta de vida, as minhas boas obras, a minha vida de serviço a Deus, é uma pregação para as pessoas lá de fora, de que eu estou sendo transformado por Deus, de que Deus está agindo na minha vida. Jesus, mais na frente, já no Evangelho de João, no capítulo 13, ele vai nos dizer, nisto se conhecerão que vocês são meus discípulos, em vos amarem uns aos outros. Olha a luta que nós estamos vivendo hoje nesses dias, queridos.
Muitas pessoas estão se escandalizando com a igreja porque, por causa dessa situação política que temos vivido, a igreja está se dividindo, a igreja está brigando. E as pessoas do mundo estão olhando para nós e pensando, mas eles não são crentes, eles estão brigando. Não era hoje que devemos expressar o amor, o respeito, o companheirismo, eles estão se matando, se degladiando uns aos outros. Olha o testemunho que nós estamos dando. As nossas obras, a nossa conduta de vida, ela prega o Evangelho. Ela demonstra o Evangelho na prática. Tinha um certo pregador que ele dizia, algumas pessoas vão ler a Bíblia, mas outras pessoas vão ler, entre aspas, a vida do cristão. E a verdade é que muitas vezes, antes de ler a Bíblia, a gente lê a vida dos crentes primeiro. Ao ler a vida dos crentes, nós somos atraídos a ler a Bíblia e somos transformados. Ou, às vezes, nós vamos ler a vida dos crentes e somos afastados da Bíblia e de Deus, pensando, para ser crente assim, eu não quero nem ser. Então, perceba que a pregação do Evangelho, ela é fundamental. O texto que nós lemos de Atos 2, 42 e diante, no último versículo diz que eles estavam vivendo, eles estavam pregando, estavam na doutrina dos apóstolos, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Ou seja, havia uma pregação e a salvação estava seguindo. Estavam pregando o Evangelho, estavam falando do amor de Deus, estavam ganhando almas para Cristo. Será que nós nos esquecemos dessa missão? De ganharmos almas para Cristo? Será que nós nos esquecemos dessa missão de evangelizar? Estamos tão preocupados aí, eu fico impressionado de ver as redes sociais. E as redes sociais vão nos denunciar muito naquele grande dia quando nós dissemos, eu não tinha tempo para orar. Eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Aí, o celular que eu uso, ele semanalmente ele me dá um histórico do tempo que eu uso o celular. Aí diz lá, essa semana o seu uso aumentou em 25%, você usou o celular tantas horas. Nessa semana o seu uso diminuiu 10%, você usou o celular tantas horas. A gente vai chegar lá no céu, Deus vai mostrar, você não tinha tempo, mas você gastou tanto tempo aqui em rede social para ficar arrumando briga na internet por causa do seu candidato. Você não tinha tempo para ler a Bíblia, mas você estava aqui, tanto tempo arrumando luta, briga, e contendo na internet por causa do seu time de futebol. Perceba, queridos, nós não podemos nos esquecer da nossa missão. Falar do amor de Deus, falar da salvação, pregar o Evangelho. Isso é mais importante do que falar de política, meu irmão. Isso é mais importante do que falar do seu candidato. Posso ouvir um amém, por favor? É mais importante, meu irmão. Se eu só tenho 10 minutos, eu vou falar 10 minutos de Jesus. Não vou falar do meu candidato. Se eu só tenho tempo para fazer uma postagem na internet, eu vou falar da salvação, eu vou falar de libertação, eu vou falar do amor de Deus. Estamos nos esquecendo da nossa missão, achando que a nossa missão é outra, queridos. Não, meu irmão. Vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a prática do amor, vamos voltar para aquilo que Jesus nos ensinou, meu irmão. Pastor, mas já tem quase 2.000 anos, é a mesma pregação, a mesma coisa. Meu irmão, Jesus mandou a gente pregar a mesma coisa, e nós vamos pregar a mesma coisa até o dia que Ele voltar. A igreja deve ser conhecida não pela inovação, mas pela fidelidade à mensagem que recebemos. Eu recebi uma mensagem e é essa mensagem que eu recebi de Jesus que eu vou transmitir. O texto lá da Santa Sé que Paulo fala, eu acho lindo aquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, ele vai dizer: o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos entreguei. Eu não alterei. Eu não tirei nada. E nem acrescentei nada. O que eu recebi com fidelidade, eu transmiti.
O apóstolo Paulo, quando está no final da sua carreira cristã, ele escreve a segunda carta a Timóteo, que era seu discípulo. E ele passando já, o bastão para a próxima geração, porque ele já estava vendo que estava chegando o tempo da sua morte, e alguns acreditam que ele tenha morrido logo após escrever a carta. Ele escrevendo a carta, ele diz: Timóteo, quando você for treinar novos obreiros, confia no Evangelho a homens fiéis. Não é qualquer um, não adianta ele só ser talentoso, não adianta só falar bonito, mas ele tem que ser fiel e manter a mesma mensagem que recebemos de Jesus. Então, meu irmão, nessa manhã nós estamos aqui nesse tempo da igreja da pós-modernidade. A humanidade pode ter chegado à pós-modernidade, mas o Evangelho continua sendo o Evangelho de Jesus, continua sendo o Evangelho eterno da salvação que Jesus entregou para nós, e precisamos ter fidelidade em manter essa palavra, mesmo que esteja fora de moda. E a segunda forma da pregação, eu quero terminar com isso, primeiro as nossas boas obras, mas o texto de Marcos, que eu citei, 16, versículo 15, quando diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, essa palavra pregar tem o sentido de anunciar, de apregoar. O Evangelho ele não pode ser pregado só com as nossas atitudes, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser falado. Porque o Evangelho não está restrito só àquilo que eu vivo. Tem coisas que pedem no Evangelho que eu não consigo viver ainda. Ou você consegue viver tudo? Tem coisas que eu ainda preciso pedir graça a Deus. Tem coisas que às vezes eu ainda não consigo fazer e preciso me arrepender e pedir perdão. Então o Evangelho não está restrito só àquilo que eu vivo, mas ele está restrito ao anúncio da salvação através de Cristo Jesus. Então nós precisamos pregar o Evangelho não só com as nossas atitudes, mas é necessário também anunciar o Evangelho para que todos possam conhecer a Cristo. E esse anúncio deve ser feito de todas as formas possíveis, através de todas as linguagens possíveis, através de todos os meios possíveis, para que possa alcançar o maior número de pessoas possível. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, queridos. Hoje é o nosso domingo missionário. Nós estamos aqui pregando o Evangelho e estamos aqui juntando recursos para ajudar na pregação do Evangelho em outros povos. Eu não sei falar espanhol, mas Deus está levantando o pastor Ezequiel para falar o espanhol lá no Peru, para alcançar aquelas vidas lá, para que o Evangelho seja anunciado e conhecido na linguagem deles. Eu não sei falar espanhol, muito menos o nigeriano. Mas Deus tem usado a nós para abençoar o pastor Luke, para alcançar aquelas pessoas de lá na língua deles, para que o Evangelho seja anunciado de todas as línguas, em todas as formas, para alcançar vidas. Então nessa manhã, queridos, vamos despertar para qual é a nossa verdadeira missão. Não vamos deixar nos enganar, nem nos levar pelas coisas desse mundo, não. Não vamos nos deixar nos levar pela astúcia de homens que têm tentado nos tirar do propósito de Deus e nos levar ao erro, não. Eu vou ficar com o Evangelho. Eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar com aquilo que Deus tem para mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero convidar você nessa hora a trazer a sua oferta. Depois nós vamos orar, mas eu quero convidar você que faz parte disso, você que está envolvido nessa obra, você que quer fazer parte disso, talvez conscientizado por essa mensagem, pela urgência da pregação do Evangelho. Por que é urgente a pregação do Evangelho? Porque só há um meio de salvação, querido, e é Cristo. Por isso, a urgência do Evangelho. Não tem outra forma de sermos salvos. Então, nessa manhã, você que quer fazer parte disso, pega o envelope. Eu quero convidar, assim que você estiver pronto, sai desse lugar, vem aqui à frente mais uma vez. Vou pedir para a diaconisa Célia ficar aqui na frente, receber das suas mãos a bênção.